Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. João capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu... Irmãos, Deus, ninguém aqui conseguiu até agora alcançar Deus. Ninguém aqui foi assim, eu descobri Deus. Às vezes nós temos essa expressão, mas não é verdade. Na verdade, quem nos alcançou foi o Senhor. Tá certo? Eu e você fomos alcançados pelo Senhor. O Senhor foi ali, te escolheu, tocou no seu coração, não foi assim? Consegue lembrar do dia? Vocês conseguem? Então, irmãos, mas nós fomos alcançados pelo Senhor, né? Nós fomos alcançados por Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, que quando isso acontece, quando alguém é alcançado pelo Senhor, não é simplesmente uma mão que toca. Irmãos, alcançado pelo Senhor, a pessoa é despertada para Deus. Ela não enxergava a dimensão que ela deveria enxergar. Muitas pessoas falam sobre Jesus. Muitas pessoas falam sobre Deus. Várias crenças usam esse termo Deus, usam. Mas quando nós estamos falando do Deus único, o Senhor dos Senhores, nós somos alcançados por Ele de uma maneira que, como a palavra fala, né? O príncipe deste mundo cega o entendimento dos homens, mas aí alguma coisa aconteceu sobrenatural. Eu ouvia falar de Deus, mas nada era tão significativo, não mexia comigo, não mexia com você, e nós íamos tocando a nossa vida, falando de Deus, graças a Deus, como é que você está? Graças a Deus, estou bem, como é que está? Eu vou como Deus quer. Essa é a pior expressão, né? Eu vou como Deus quer. Geralmente esse cara está derrubado, né? Quando fala assim, vou como Deus quer. Mas enfim, usando o nome de Deus, falando de Deus, mas sem uma experiência com Deus, sem um convívio com Ele. Mas chega um momento que nós não sabemos explicar muito bem, alguns sabem melhor, outros menos, mas aconteceu algo. E eu entendi que eu precisava de Deus. Eu entendi que eu era um pecador e eu precisava da salvação em Cristo Jesus, eu precisava do perdão dele. Eu entendi que a salvação vem de Jesus Cristo. E agora eu entendi o porquê que chamamos Ele de o Salvador. Ele me salvou da morte eterna. Não é assim? Então, agora entenda isso. Quando isso acontece, guarde isso. Quando isso acontece, não é somente isso. Vem um toque de Deus na tua vida e é liberado unção sobre a tua vida. Você recebe poder de Deus. Você recebe poder de Deus. A palavra do Senhor em Atos capítulo 1, no versículo 8, fala o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui, dá um glória a Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Como eu posso ser testemunha de um Deus que é santo, perfeito, falar a respeito do reino dele? Como? Pecador, falho, limitado. Sim, mas eu recebi poder de Deus para ser testemunha. Estão entendendo? Mas existe aquele que é o acusador, que fica rodeando a igreja, né? Onde a palavra de Deus diz lá na carta de Pedro, né? Que ele está ao derredor, rugindo como esperando o quê? Uma oportunidade para que possa o quê? Tragar. Não é isso? Então ele está ali, ele fica lançando um monte de borracha no ouvido da igreja. Um monte de borracha. É um monte de borracha. Quando você se depara com uma situação, um problema, aquele problema começa a crescer. Opa, está crescendo na sua cabeça? Tá. O que é isso? Entrou uma borracha do inimigo. Deus te deu autoridade. Você tem, não é sua, né? É natural sua. Veio de Deus.
Você está revestido de autoridade para ser testemunha do Senhor. Então, portanto, andar nas circunstâncias desta vida, agora tendo resultados diferentes. Resultado diferente, não é mais o que você tinha, vai se tornar diferente. Mas muitas vezes nós estamos tocando a nossa vida baseado nas nossas experiências antes de ter o Senhor. Tem que tirar isso fora, joga fora, é passado. Era para ter enterrado já. É passado. Ah, pastor, Prisciele, presbítera Prisciele, olha só, ela um dia, há muito tempo atrás, ela falou assim, eu nunca vou conseguir falar no microfone. Aí eu falei assim, então se prepara porque Deus anotou isso. Quando um cristão diz, não consigo, entrou o plano de Deus para você superar isso. Sabia disso? Por quê? Porque Deus trabalha no limitado para se tornar o quê? Aperfeiçoado. Estão entendendo? Então ele anota no caderninho dele e fala assim, tá bom, filha, uma horinha ou outra eu vou começar a trabalhar na tua vida. O que aconteceu? Quinta-feira, a Prisciele abriu o culto. Superando. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é? Então, irmãos, e várias situações, problemas conjugais. Meu Deus, como a gente vê problemas conjugais, problemas de trabalho. Ah, eu não aguento meu patrão. Cara, não fala isso. Não fala isso. Quando você fala, não aguento meu patrão, Deus taca no caderninho. E aí você está enrolado. Por quê? Porque Deus diz que você deve amar aqueles que te perseguem. Então Ele vai tirar você de lá? Não. Até você consertar isso dentro de você. Aí a hora que conserta, está liberado. Aí talvez você mude de ideia, não queira mais sair. Ou então, você conseguiu amar aquele que continua te perseguindo, né? Aí Ele te libera de lá. É ou não é assim? Ou é só comigo que acontece desse jeito? Alguns meses atrás eu falei, Senhor, me dá uma nova sala de consultório. Eu tenho condições de mudar de sala. Eu queria melhorar, fazer um lugar mais bem estruturado, né? Para receber meus pacientes. Onde eu estou não é tão ruim, mas poderia ser melhor. Mas Deus me colocou naquele lugar com um plano. E às vezes eu fico, Deus, você não me libera, não? Irmãos, eu tento arrumar outra sala. Já consegui. Mas na hora que eu vou fechar, sabe como é que é? Já viu a voz de Deus dentro do seu coração? Vocês já ouviram isso? Alô, igreja? Já? Alguns já, né? Então, olha só. Na hora que a pessoa fala, não, mas eu faço tanto, que você, beleza, é coisa de Deus. Na hora que eu vou fechar, Deus, você vai fazer isso? Eu, não vou. Não vou. Aí volta atrás. Enfim. E cada vez mais eu estou entendendo o porquê que eu tenho que estar naquele lugar. E cada vez eu me entristeço menos. Porque a gente sempre se entristece quando a gente quer uma coisa e não consegue, não é? Não é verdade? Então eu não estou me entristecendo mais porque eu estou entendendo cada vez mais profundamente o que é. Tá bom, Senhor. Amém? Então, entenda isso aí. Se você entregar a sua vida, a chave do negócio é entregar a vida para o Senhor. Entregou a sua vida, teve um encontro com Deus, se rendeu ao Senhor, entenda, você não é apenas uma pessoa, quer dizer que isso não é nem apenas, né? É tudo. Você sai da morte para a vida, mas você recebe unção de Deus para andar no caminho do Senhor. Você é revestido de poder, capacitado, portanto, por Deus, para andar segundo a sua palavra. Então, se você está pisando na bola, não vem com, não dei conta. Não deu porque não quis. Porque se você já fez aliança com Deus, você tem o poder dado por Deus para vencer isso aí. Tá certo? Pastor, mas
fique tranquilo. O nosso Deus é um Deus de graça, de misericórdia, poderoso para te ajudar a entender tudo isso, entender a profundidade disso, que é necessária para quando a tentação bater na porta, você saber quem você é. E fala assim, não, eu não vou trocar o lixo por algo que vem do céu. Né? Mas vamos lá. Quer ver mais? Marcos capítulo 16, versículo 18. Aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Olha lá o que acontece. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as... Este é o meu chamado, esse é o seu chamado, amém? Alô, igreja, você concorda que é o seu? É o seu? Então, quem crê e for batizado será? Mas quem não crê será? Estes sinais acompanharão os que crerem. Quem crê no Senhor Jesus, levanta a mão aí, dá um glória a Deus. Então, olha aqui. Em meu nome. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Isto é poder de Deus. Amém? Poder de Deus que vai fluir através da sua vida. Por quê? Porque você fez uma aliança com o Senhor. Amém? Aleluia. Agora, muitas vezes, as pessoas entendem assim um pouco diferente. Se Deus me chamou para a nova vida, algumas pessoas se posicionam como se fosse assim. Deus chamou, então agora ele vai ter que fazer todo o resto. Tudo é Deus. Né? Tudo. Está errado. Está errado. Deus chamou preguiçoso? Hã? Não, né? Mas também chama os preguiçosos, não chama? Chama. Deixa eu ver, tem algum preguiçoso aqui? Quantos ex tem? Ninguém arrisca, né? Tá bom. Mas, irmãos, quantos, quer ver? Preguiça. Não vou poder falar muito sobre isso não, mas às vezes a gente fica com preguiça de sair da nossa sala, da nossa casa, do nosso quarto, do nosso conforto do sofá, para ir alguns dias da semana compartilhar Cristo com as pessoas. Percebeu que você tem preguiça às vezes? Tá gostoso, aquele programinha de TV, aquele suquinho, aquela pipoca. E daí vai. É bom demais. E não é proibido. Mas, às vezes nós temos uma agilidade enorme para esse tipo de coisa e não temos para pegar o nosso tempo e doar ao Senhor, né? Na vida de pessoas. E isso é preguiça. Estou errado, irmãos? Não. Ufa, ainda bem que a palavra não é sobre isso hoje, né? É o preço. Agora, irmãos, a palavra de Deus fala que nós teríamos esse tipo de experiência. Esses sinais acompanharão os que creem. Aí você ouviu aqui. Está escrito, é palavra de Deus. Desculpa, irmãos, não morreu essa palavra. Essa palavra não está desatualizada. Essa palavra é viva. É viva. E as pessoas estão aí, é só você nos acompanhar um pouco e você vai ter provas de que tem que ter esta autoridade, esse poder. Porque existe a necessidade. Pessoas estão aí oprimidas pelo inimigo, não é uma opressão subjetiva, é algo real, irmãos, manifesto. Manifesto. Tem pessoas que estão enfermas. Eu conheci numa palestra, né? Filho agora é Davi Yang-cho, né? É isso, Davi Yang-cho? Era Paul Yang-cho e aí ficou Davi Yang-cho, é isso? O pastor da maior igreja do mundo, da Coreia. O filho dele morreu por intoxicação alimentar.
Eu vi o testemunho dele no estádio da Portuguesa em São Paulo, há uns bons anos atrás. Ele perdeu o filho numa intoxicação alimentar. Veja a cena. Imagina uma igreja enorme e o filho do pastor presidente internado. O hospital lá fora estava lotado de gente intercedendo. E ele dentro do quarto, e os médicos dizendo, não tem mais jeito, a intoxicação provocou não sei o que, não lembro mais o que era, e agora só no Deus que você crê. E ele começou a orar, e daqui a pouco o aparelhinho morreu, a esposa começou a gritar, parece que tem um outro filho também, ficou lá meio desesperado, algumas pessoas no saguão lá ficaram agitadas e tal. Ele só simplesmente falou assim, saiam todos do quarto. Aí o médico, não, nós temos que fazer o procedimento e tal, saiam do quarto. Ele pegou, encostou a porta, puxou a outra cama que tinha no quarto para travar a porta para ninguém mais entrar. E ele dramatizou lá no campo de futebol. Ele começou a gritar. Ele gritou, Senhor, né? E começou a recitar a palavra, né? Esta palavra, que diz o que os sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Ele recitou esse texto, Senhor, ele não bebeu, mas ele comeu. Mas tem o mesmo sentido. Então eu invoco a existência esta palavra. Gritando, dentro do quarto. E o pessoal tentando entrar, porque achava que ele tinha perdido o controle emocionalmente. Então ele está desesperado, ele vai fazer alguma coisa e tal, e forçando. E ele gritando para Deus, e ele falou, agora! Eu invoco a volta do meu filho agora. E ele voltou. A igreja, naquele ano, foi impactada com esse testemunho. Teve um crescimento assim absurdo. Por quê? A partir daí, esse pastor começou a ministrar com outro nível de autoridade. E muitas coisas começaram a acontecer e acontecem lá nessa igreja. Então eu quero dizer para você o seguinte, nós estamos crendo em Jornal Nacional, nós estamos crendo em Cidade Alerta, nós estamos crendo em Facebook, nós estamos crendo em WhatsApp, e a palavra de Deus nós questionamos. Inverte para você ver como vai melhorar. Acredite na palavra de Deus, questione o Jornal Nacional, questione o Cidade Alerta, questione Facebook e WhatsApp, para você ver aonde Deus leva a sua vida. Então, irmãos, será que Deus chamou, quando Ele nos tocou, Ele chamou toda a responsabilidade para Ele? Não, irmãos, não é isso. Não chamou. Existe uma parte que é sua, não é grande. É uma só parte que cabe a mim e a você, mas que vai mexer profundamente com a sua vida. Eu não posso mentir para você, vai mexer profundamente, vai ter momentos que vai te incomodar tremendamente, mas o resultado é maravilhoso. E a parte chama-se fidelidade. Você tem que tomar uma decisão. Ou você é, ou você não é fiel a Deus. É aí que está a resposta para que muitos perguntam, pastor, o que significa pagar preço? Pagar um preço. Não é um preço, é o preço. Fidelidade. Por que essa expressão, o preço? Porque essa expressão envolve, irmãos, a fidelidade, conforme a palavra em João capítulo 3, é necessário que ele cresça e que eu diminua. A fidelidade vai te levar exatamente a isso. A fidelidade vai te levar a um negócio que muitos chamam da morte do eu, né? Outros pregadores chamam a morte do ego. Eu não concordo muito com isso não.
mas é isso que os pregadores têm falado, né? A fidelidade vai te levar a você se humilhar, a você sair do controle da sua vida e deixar o Senhor controlar a sua vida, através da sua palavra e através da obra do Espírito Santo. Amém? Então, essa fidelidade é não fazer, ou melhor, a fidelidade não é fazer a vontade de Deus quando você entende. Fidelidade não é fazer a vontade de Deus quando você concorda. Fidelidade não é fazer a vontade de Deus quando você está afim. Fidelidade é fazer a vontade de Deus quando você não entende, mesmo que você não concorde e mesmo que você não queira, você vai fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Vocês estão entendendo? Deus, Ele permite situações na sua vida para que você vá sendo provado nisso, e Ele vai identificando quem é fiel e quem não é. Quem é fiel e quem não é. Todos são chamados, mas poucos são. Estão entendendo agora? Estão entendendo? Todos têm a oportunidade, mas a escolha tem um critério. Tá certo, irmãos? Amém? Glória a Deus, né? Então, fidelidade é fazer a vontade de Deus a nossa vontade. Está entendendo isso? A vontade de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso me envolver com Deus. Por quê? Porque eu preciso conhecer a vontade de Deus. A hora que você conhecer a vontade de Deus, com essa entrega, você vai ficar assim maravilhado com a vontade de Deus. E aí você vai pegar a sua, deixar de lado e falar assim, a vontade de Deus é melhor. Então a vontade de Deus passa a ser a minha vontade. Entenderam? Eu ando então alinhado com a vontade de Deus. Irmãos, o poder de Deus, ele está naquele que foi chamado. Quem foi chamado por Deus aí? Dá glória a Deus. Glória a Deus! Todos nós fomos chamados por Deus. Todos nós. Está aí, irmãos. E esse poder te capacita a isso. Quando você vê essas palavras, você fala assim, mas isso é muito perfeito, querido. Deus está te levando para a perfeição. Porque se você vai andar com Ele, Ele é perfeito. Né? Agora, nessa caminhada, nós vamos encontrar os desleais. Né? Os que foram chamados, os que foram revestidos, portanto, com a unção, mas eles estão sendo provados e estão sendo desleais. Né? Nós vamos encontrar os desleais, nós vamos encontrar os desonestos, nós vamos encontrar os que praticam tolices com a unção de Deus. Eles estão sendo provados. Né? Esses podem chegar um dia e serem o quê? Desqualificados. Tá certo ou não? Existem os qualificados e os desqualificados. Existe um critério para dizer quem é qualificado e quem está desqualificado. Talvez por isso agora você vai entender aquele texto que diz, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome falei em outras línguas, em teu nome curei enfermos. Afasta de mim, não vos conheço. Conhece esse texto? Não. Esses são os desqualificados. Eles receberam a unção. Por isso eles conseguiram profetizar, falar em outras línguas, curar enfermos. Mas eles foram desqualificados. Bom. Pastor, então como que eu pago esse preço? Como é que funciona isso? Eu só tenho 1 minuto para dizer para você que você tem que morrer. Olha para o seu irmãozinho do lado e fala, morra. Ah, pastor, eu não vou fazer isso não. A palavra tem poder. Mas Deus está sabendo que tipo de morra é esse que você está dizendo, né? Não é o fôlego de vida não, irmãos. Eu tenho que morrer para os meus desejos. Os desejos carnais têm que sair fora. Tá certo ou não?
Eu tenho que morrer para o meu querer. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. A minha vontade tem que morrer no sentido de assumir, né? A minha vontade é que está acima das coisas. Não. Coloco tudo num lugar que tem que fazer um significado na sua vida. Você tem que colocar aos pés da cruz. Não é em qualquer lugar. Mas existe, humanamente falando, existem pessoas que se submetem a julgo de pessoas, sofrem com isso e não conseguem enfrentar isso. Eu estou dizendo para você se submeter àquele que te ama. Submeter àquele que quer te conduzir para uma vida tremenda e maravilhosa. Aí põe resistência. Não põe resistência no outro onde tinha que pôr. E dessa, eu não entendo. É só Deus mesmo para entender um negócio desse, né? Estão entendendo, irmãos? Então, esse negócio é maravilhoso. Essa coisa do reino de Deus é algo tremendo, irmãos. Você tem que se envolver. Mas para você entrar nisso, você vai ter que tomar uma decisão. A decisão é, as minhas vontades humanas vão ter que estar debaixo, sempre, da vontade do Senhor. Por quê? Eu acabei de dizer, porque Ele é ou não é o seu Senhor. Se Ele é o teu Senhor, é Ele quem dirige, não mais você. Antes era, agora não mais. Tá certo? Nós perdemos com isso? Não, nós ganhamos tremendamente com isso. Algumas pessoas falam assim para mim, pastor, como que eu posso ouvir a voz de Deus? Porque é bíblico. Você pode ouvir Deus. Como ter revelações de Deus? Sabe o que eu digo? Assim, muito rapidamente, você tem que pagar o preço. Mas preço, então é ruim? Não, é maravilhoso. Mas quando o senhor fala isso, parece que é pesado. Não, não é pesado, é uma luta. Por quê? Porque é muito bom assistir Discovery Turbo, Discovery Channel, Fox, né? Telecine. Futebol para quem gosta, né? Quarta-feira, não me chame para reunião de oração quarta-feira, porque é sagrado. Aí, ainda fala que é sagrado. Fala. Aí depois bate, não, é que, aí tenta remendar o negócio. Então, aí o que acontece? Qual que é o preço? Quando nós entendemos, fica tranquilo. Mas sempre vai existir, irmãos, uma luta da carne contra o espírito. Você vai ter dentro de você aquele que quer buscar a Deus e uma parte que não quer. Você, quando chama para reunião de oração a partir das 10 da noite, o pastor ficou louco, não sabe o quanto que eu trabalhei hoje, nem você sabe o quanto que eu trabalhei. Mas é uma opção, vai ou não vai. Mas o que acontece para aqueles que vão entrando nisso, parece que não desiste mais. Por quê? Porque alguma coisa acha ali. Estão entendendo, irmãos? Então é isso. Se envolver com Deus começa com um desejo, mas tem que ter atitude. Eu tenho que abrir mão da minha Fórmula 1 domingo. Esse ano eu assisti uma Fórmula 1. Eu não estava aqui, estava em Campinas, ia ter uma atividade lá. Mas rapidinho liguei na Fórmula 1. Hoje eu assisto. Eu assisti parte, não assisti tudo, mas já valeu. Foi o dia que Deus preparou para eu matar o gostinho, né? Agora, eu sofro com isso? Não. Agora, ficar em casa, ou em qualquer lugar, sem a igreja, e sem assistir Fórmula 1, aí não dá. Vocês estão entendendo isso? Eu estou dizendo que eu gosto, você talvez goste de futebol, eu estou te respeitando, eu gosto de Fórmula 1. Agora, vale a pena fazer isso? Vale. Por isso que eu estou todo domingo aqui. Nem sou eu que sou professor da escola bíblica. Eu estou aqui. Estou recebendo. Entende isso? Eu não tenho obrigação de estar aqui no domingo de manhã. Não tenho. Mas eu não venho por obrigação.
Eu venho porque a palavra do Senhor se renova todos os dias. E eu quero receber a minha porção. Estão entendendo? É bênção demais, irmãos. É bom demais. Agora, tem que abrir mão. O tempo, 24 horas, você define a sua agenda. Não é Deus que define, é você que define. Agora, o que você quer de Deus, aí você vai separando mais para Deus ou menos para Deus. Está ali. Está no tempo. Está certo? Estou errado. Estou certo, irmãos? Amém. Fechando. Quem aceita esse preço entra numa nova dimensão de vida. Eu estou falando para você experiência pessoal. Quem aceita pagar este preço entra numa dimensão de vida que não imaginava ter, mas já leu na palavra de Deus. Muitos cristãos hoje vê vida de cristãos do passado aqui, mas não conseguem ver muitas vezes semelhança da sua vida com a vida dessas pessoas. Sinais de Deus, eles pagavam o preço. Essa é a diferença. Se você resolver entrar nessa dimensão, vai nisso que eu te falei hoje, e você vai me dizer se é ou não é verdade. E conforme eu fui preparando essa palavra, eu fui lembrando de algumas etapas da minha vida, e eu falei para Deus que eu estou com vontade de pagar mais um preço, e numa profundidade maior ainda com Deus. E aí eu acho que Deus se alegrou porque eu fiquei feliz, viu? Eu fiquei feliz com essa palavra para trazer para vocês, e que foi para mim também. O Senhor prometeu vida abundante. Jesus saiu da boca dele: eu vim para te dar vida, e uma vida com abundância. Você não pode aceitar nada menos do que isso. O Senhor é fiel. O que está faltando, às vezes, é o preço. Tá certo? Então, se dele vem o melhor, abandone o pior. Tá certo? Abandone. Abandonar é não ache mais. Largue de uma maneira que você não encontre mais. E fique com o que vem do Senhor. Cada vez mais com o que vem do Senhor. Larga o outro, fica com o que vem de Deus. Você vai ser um testemunho vivo, uma testemunha sobre a terra de que o Senhor vive. Amém? O Senhor vive. Aleluia. Vamos orar? Você entendeu qual é o preço. Significa, vai encarar uma luta contra o seu próprio eu, contra a sua vontade humana. Você vai se deparar com a vontade de Deus e a sua vontade. Você vai se deparar com coisas que você precisa estar fazendo e que você não quer fazer. Mas vai também encontrar momentos de espanto, quando Deus fala vá e você já estou no ponto, estou animado. Vai ter momento assim também, lógico. Mas os momentos de lutas são lugares que precisam ser aperfeiçoados. Mas o Senhor é com você. O Espírito de Deus está com você. Amém? Para te fortalecer, para te capacitar. Você tem que enfrentar, não recue. Enfrente e tenha o gostinho da vitória, né? Amém? Levanta sua mão para o alto. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós declaramos, Senhor, a nossa fidelidade ao Senhor. Porque, Senhor, não é possível caminhar com o Senhor se não houver realmente uma disposição de fidelidade. Senhor, nós sabemos, e o Senhor sabe melhor do que nós, que nós temos lutas. E há momentos que nós caímos, nós falhamos em fidelidade ao Senhor. E, portanto, nós pecamos contra Ti. Mas, Pai, nós estamos entendendo nesta noite que nós temos que assumir posições. Nós estamos entendendo que nós precisamos dar passos. Nós precisamos enfrentar, Senhor, o nosso próprio eu. E, Senhor, para que nós possamos viver realmente essa nova dimensão de vida que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, nós entendemos o significado do preço que nós temos que pagar, mas nós podemos, com o nosso entendimento, Senhor, dizer que o resultado de tudo isso é maravilhoso. Mas nós sabemos que em alguns momentos a luta vai ser grande,
Mas nós não temos que ficar olhando para as lutas, nós temos que olhar para os resultados, nós temos que crer naquilo que o Senhor declarou profeticamente sobre a nossa vida, porque isso irá se cumprir, em nome de Jesus. Aleluia! Portanto, Deus, nós queremos declarar a nossa fidelidade ao Senhor, e nós sabemos, Deus, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Portanto, mesmo o inimigo da nossa alma, quando se levanta contra nós, nos faz ver as nossas fragilidades, ver as nossas limitações. E quando isso é revelado, o nosso coração é quebrantado e nós corremos para o Senhor. No Senhor nós encontramos força. No Senhor nós encontramos crescimento. Pai, em nome de Jesus, leva-nos, Deus, a este crescimento. Leva-nos a viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, Pai, porque sabemos que é excelente, é maravilhoso. Que assim seja, que a vida de cada irmão que está aqui seja, Senhor, um instrumento de louvor e glória do Teu nome. E que cada um aqui saia deste lugar, Deus, com a bênção do Senhor, e que esta bênção, Senhor, seja levada por eles, e eles cheguem nas suas casas e declarem a bênção do Senhor nos seus lares, para que, Deus, possamos viver uma atmosfera, Senhor, do mover do Teu Espírito sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, irmão? Uma salva de palmas de vitória. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glórias ao Senhor.